Muito obrigado. Um minuto, a gente está abrindo a nossa sala. Muito bem. Na sequência, então, abriremos a nossa sala, as pessoas já estão aguardando. Muito bem. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o segundo webinário da Plexis Tecnologia. Uma satisfação ter você com a gente aqui. Já vejo aqui o nosso Gilson Shibata, especialista na área de investigações tributárias. Gilson, satisfação ter você com a gente aí. Gilson, está carregando o teu som aí. Vou até quebrar o protocolo, ativar para você falar um oi para a gente aí. Tudo bem, Gilson? Seja bem-vindo. Opa, Guimarães, tudo bem? Tudo jóia? E você, tudo tranquilo por aí? Tudo em ordem, satisfação ter você com a gente. Gilson, que trabalhou na equipe de investigação aqui, uma das minhas equipes de investigação, um cara top na área de gestão tributária, investigação tributária. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Guimarães. Obrigado, hein? Obrigado. Vamos em frente. Aqui nós temos na sequência vários especialistas também que foram convidados. Tem algumas autoridades também aqui. Se você quiser abrir o seu vídeo e se colocar aí à disposição para se apresentar, temos alguns delegados, também convidamos o nosso subsecretário de Segurança Pública do Estado da Bahia também para estar participando. Já vejo a Ana Paula também, obrigado. Ana, parabéns, feliz aniversário, né? Seu aniversário hoje. Muito obrigado pela sua presença. É um presente ter você com a gente aqui no seu aniversário, tá certo? Isso nos honra, né? E é uma satisfação. Nós estamos iniciando a nossa noite com o segundo webinário do Eplex, com a finalidade de tratar da temática de investigações, do diligence de integridade e, principalmente, também análise de fontes, tá? Nós estamos falando de compliance, para você que está alinhando a sua presença aqui pela primeira vez. Compliance significa estar de acordo com a lei, a ética e a integridade, com a finalidade de prevenir, detectar e punir atos ilegais e antiéticos, que possam gerar riscos financeiros, riscos de fraude, corrupção e assim sucessivamente. Claro que essa é uma simplificação do conceito que nós utilizamos. Nosso conceito é mais longo, né? Se você está familiarizado com a nossa visão doutrinária, você vai ver que ele é um conceito mais robusto, mas em síntese é isso, tá certo? Nós estamos, então, aqui nesta noite no pilar da prevenção, no que tange aspectos ligados à due diligence de integridade, as avaliações de terceiros e gestão de terceiros, parceiros de negócio e também aqueles que eventualmente se relacionam com você economicamente, através de fusões e aquisições, e também estamos falando do pilar da detecção, que envolve as equipes de investigação, as equipes de auditoria, as equipes que estão cuidando da gestão do canal de denúncias, no que tange as investigações e fontes de investigações utilizadas para a consolidação desses processos investigativos, do ponto de vista de iniciativa privada. Da iniciativa pública, nós temos, evidentemente, que entender a atualidade da tecnologia da informação, como vem sendo muito utilizada, amplamente utilizada, não só pelos órgãos de controle, como o CGU, inclusive eu vi uma declaração do ministro Wagner hoje, falando da importância da tecnologia da informação, da mineração de dados para as investigações do ponto de vista preventivo e detectivo, e, evidentemente, a Polícia Federal, as áreas de Ministério Público, não só federal como estaduais, também vem utilizando amplamente a tecnologia há muito mais tempo, inclusive, para fins investigativos, para fins de enforcement e para fins de eventualmente, instruções dos próprios assuntos ligados aos inquéritos e processos criminais. Então, o que veremos nessa noite é isso, é uma visão multiplicada, né, dessas experiências, e imediatamente eu vou passar aqui um filme institucional da Eplex Tecnologia,
e, na sequência, o nosso presidente Eduardo Tardelli, da Eplex, que está nos honrando com a presença hoje, vai ministrar uma palavra breve de boas-vindas e daremos seguimento ao nosso webinário. Muito obrigado por estar nos prestigiando, é uma satisfação muito grande ter você com a gente aqui. Então, estou compartilhando aqui o vídeo, vou ampliar em tela cheia, ok? Muito bem. Você precisa saber mais sobre clientes, fornecedores, funcionários e parceiros? Então conheça... Só vou fazer um teste de áudio. Todos estão ouvindo bem? Ok. Muito bem. Nós tivemos um pequeno probleminha de áudio, isso está solucionado. Você precisa saber mais sobre clientes, fornecedores, funcionários e parceiros? Então conheça UpMiner, não deixa passar nada. A consulta é online, em tempo real, em bases públicas e privadas. A plataforma identifica e analisa pessoas e empresas, trazendo informações jurídicas, financeiras, cadastrais, indicadores e ainda gera dashboards e mapas gráficos instantâneos de relacionamentos societários. UpMiner é Uplexis. Nós buscamos, organizamos e você decide. Muito obrigado. Dando seguimento, então, ao nosso webinário, segundo webinário do Uplex. Estou aqui destacando, então, para todos o nosso vídeo do Eduardo Tardelli. Edu, satisfação, mais uma vez, estar com você. Temos... Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Desculpe. Damos seguimento aqui ao nosso filme e já interrompemos. Vamos lá, agora sim, Edu. Me perdoe, hein? Destacando o teu áudio. Opa. Pode ativar, Edu. Agora sim. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui com a presença, né, do Dr. Eugênio, da doutora Fernanda, do professor José Guimarães, por um tema tão importante que é o uso de informações diversas, né, e no processo de investigação, de levantamento aí de informações no processo de decisão de tomada de risco, e também como a tecnologia pode auxiliar, né? Cada vez mais estamos aí num mundo cada vez mais digital, com informações disponíveis, né, sendo utilizadas aí para abonar, desabonar entidades, pessoas físicas e jurídicas, e aí, obviamente, também não podemos nos esquecer todo esse contexto de vazamento de dados, etc. Mas aqui a gente está falando do lado bom da força, vamos dizer assim, né, o lado onde a tecnologia auxilia empresas, auxilia governos, né, a evitar fraude, a evitar risco, perdas financeiras, evitar a lavagem de dinheiro, né, esquemas de corrupção, etc. Então, é isso que nós acreditamos, é isso que nós trabalhamos e desenvolvemos tecnologias para isso. E, obviamente, esse webinar é um meio, né, uma maneira aí de disseminar esse conteúdo tão rico aí à comunidade. Eu passo a palavra aí aos palestrantes e agradeço imensamente a presença de todos e vou estar aqui também acompanhando vocês aí, ouvindo o tema. Obrigado, Edu. Satisfação imensa ter você com a gente. Vou abrir rapidamente, então, para o Ricas falar um oi, para a Thaís e também para a Fernanda. Vamos lá, Ricas. Bom, boa noite a todos. Meu querido Zé Guimarães, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Quero saudar carinhosamente minha colega, a doutora Fernanda Oliveira, um dos melhores quadros que a Polícia Federal tem.
atuou já em investigações extremamente complexas, sempre com muita competência, trazendo excelentes resultados para a sociedade brasileira, e hoje está do outro lado do balcão, não que esteja defendendo criminosos, né, mas que está trabalhando na prevenção a qualquer tipo de desvio, está fazendo um trabalho brilhante lá no Ministério da Infraestrutura, como subsecretária de Conformidade e Integridade, se reinventou realmente e está trazendo resultados assim, impressionantes, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui hoje, podendo falar, dividir esse espaço aqui com ela, um espaço virtual, em razão do momento que nos atinge a todos, né, a pandemia, mas um prazer muito grande e quero desde já, parabenizar pelo trabalho que está fazendo lá no Minfra, cumprimentar o Eduardo Tardelli, cumprimentar a Thaís, que também vai dividir aí a bancada e vai falar um pouco, a Karen, enfim, cumprimentar a todos e dizer que para mim é uma honra poder representar a Polícia Federal aqui, debatendo um tema tão relevante como esse. Obrigado. Muito bom. Fernanda, quer falar um oi para todos, Fernanda? Olá, obrigada pelos elogios, doutor Eugênio. Última vez que nos vimos também foi num evento, né, em Gramado, e agora estamos aqui ocupando essa mesma bancada. Eu queria agradecer, professor Guimarães, novamente o convite. É um prazer fazer parte aí desse projeto e poder compartilhar algumas das práticas que nós estamos implementando aqui no Ministério da Infraestrutura, cumprimentar todos os participantes. Novamente, é uma honra estar aqui, espero que a gente tenha aí um período bem virtuoso, onde a gente possa aprender com as experiências aí desses quadros tão qualificados que estão presentes nesse evento de hoje. Boa noite a todos. Obrigado, Fernanda. É sempre uma satisfação muito grande te receber. Vou passar aqui para a nossa Karen, que é a nossa gerente responsável. Karen, por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente ao professor José Guimarães por esse apoio, por estar conosco nesse dia tão importante. Aos todos os convidados que estão nos assistindo. Espero que os palestrantes, doutor e a doutora Fernanda, doutora e doutor Eugênio, possam agregar bastante no dia de vocês, na tomada de decisão, nesses processos tão importantes do nosso dia a dia, no combate à fraude, corrupção, e seja uma noite bem agradável e que agregue bastante conhecimento a todos. Muito obrigada. Obrigado a você, Karen. É um prazer poder dividir com você e também ter essa oportunidade de compartilhar experiências com a equipe tão afiada, né, como a tua. Tá certo? Passar para a Thaís aqui. Thaís, tudo bem? Estou destacando o seu vídeo, tá? Ok. Olá, gente. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo a bancada aí com pessoas excelentes, né? Eu queria também agradecer a presença de todo mundo e eu quero desejar aí uma ótima noite, que a gente consiga aí dividir os conhecimentos, né? As nossas práticas, prevenção de fraude, lavagem de dinheiro, que a gente consiga aí absorver um bom conteúdo nesse período aí que a gente ficar e que seja muito agradável também. Obrigada. Muito obrigado a você, satisfação, viu? É um processo de construção de qualidade de informação, né? Fontes são decisivas para as conclusões com as quais nós temos que lidar, com as avaliações que temos que lidar e, principalmente, com o resultado disso, né? Não só do ponto de vista judicial, fundamentalmente, mas também do ponto de vista preditivo, do ponto de vista de avaliação de risco e mitigação do risco e construção de uma estratégia, né? Eu vejo claramente a importância, né, do desenho dessa cultura de avaliações para construir melhores estratégias mais palpáveis, mensuráveis e mais tangíveis do ponto de vista de realidade, né? Então, há muito já que se utiliza, né, a ferramenta de fontes, mineração de dados, tecnologia, inteligência mesmo artificial, também para isso. Eu acho que a gente vem avançando e a Plex é decisiva nessa visão, né, desenvolveu mecanismos e também sofisticações na ferramenta ao longo desses anos, tá certo? Inclusive com estratégias de marketing e estratégias comerciais. Então,
Imediatamente, então, daremos início aqui às nossas apresentações. Vou construir aqui uma linha de apresentações. Vou começar com o Ricas, né, que vai falar um pouco nessa experiência internacional dele. Ele está transmitindo de Washington, nos Estados Unidos, está participando de lá. Depois, na sequência, passaremos para a Thaís e depois fecharemos com chave de ouro com Fernanda. Eles farão as considerações iniciais deles de 10 a 15 minutos e depois passaremos para um bate-bola com perguntas e respostas interativa, que vai ser bem interessante. Tá certo? Muito bem, então, Ricas, a palavra está com você. Eu estou destacando para todas as pessoas aqui o teu vídeo, o teu áudio. Fica à vontade. Bom, então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Quando o José Guimarães me fez esse convite, né, para participar desse webinar e falar um pouquinho sobre fontes e mineração de dados, eu fiquei pensando como eu poderia deixar essa conversa, esse bate-papo mais interessante, mais prático possível. E aí resolvi linkar um pouquinho que eu vou falar aqui, vou tentar me manter dentro dos 15 minutos, a um recente episódio que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que foi acompanhado pelo mundo inteiro, que foi o ataque ao Capitólio, né, oriundo de uma manifestação que aconteceu no dia 6 de janeiro. O mundo inteiro acompanhou isso aí, e nós vamos ver que os assuntos que vão ser tratados aqui e a abordagem que eu vou dar se relaciona diretamente com isso aí, e poderia ser evitado se tivesse sido feito um trabalho bem feito de obtenção de dados, mineração de dados em redes sociais e um trabalho bem feito nessa área. Pode compartilhar, por favor, o PowerPoint, Zé? Muito bem. O título, então, é esse, né? Fontes de dados para coleta de informações. Já vamos passar para o próximo, que vai ser a estrutura do que eu vou falar aqui. Pode passar, por favor? Eu vou, antes de iniciar o tema propriamente dito, eu vou fazer uma brevíssima apresentação da Polícia Federal pelo mundo, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam o que um adido da Polícia Federal faz, por que a Polícia Federal tem posições no exterior. Então, antes de entrar em qualquer assunto, eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, para esclarecer à sociedade qual é a razão de a Polícia Federal contar com posições em outros países, né? Logo depois, eu vou apresentar alguns dados sobre redes sociais, apresentar as redes sociais como fonte de dados, e aí a gente encerra fazendo um link com o ataque ao Capitólio. Próximo, por favor, Zé Guimarães. Muito bem, na década de 90, a Polícia Federal ela entendeu que era conveniente criar postos, né, oficialatos de ligação e adidâncias em outros países do mundo. E isso começou, então, lá atrás, na década de 90. Hoje em dia, nós temos 16 adidâncias e espalhado pelo mundo inteiro. Na América do Norte, nós temos adidância no México, nos Estados Unidos, e temos um oficialato de ligação no Canadá. Temos adidâncias em praticamente toda a América do Sul. Na Europa, nós temos na Espanha, na França, Itália, Portugal, no Reino Unido. Temos uma adidância na África do Sul. Temos um oficialato de ligação em Singapura. E a razão disso é muito simples, né? Todos nós sabemos que o crime organizado transnacional ele não respeita fronteiras. Então, uma organização criminosa que pratica um crime no Brasil, se ela tem essa característica de transnacionalidade, ela muito provavelmente ela vai lavar ativos em outros países, ela vai cometer crimes em outros países, e essa investigação, nesse mundo globalizado que a gente vive, não tem como ser feita sem buscar provas, sem buscar ativos, sem tentar recuperar o patrimônio que foi enviado para outros países, sem uma comunicação rápida, uma comunicação ágil com outros países. Então, esse é o papel do adido e dos oficiais de ligação que estão em outros países. Obviamente, cada adidância tem uma vocação, não é mesmo? Então, as adidâncias da América do Sul, por exemplo, elas trazem um retorno muito bom para a sociedade brasileira no que tange a repressão ao tráfico de drogas. Aqui nos Estados Unidos, nós temos um trabalho importante na prevenção à repressão ao tráfico de seres humanos. É muito grande o volume de brasileiros que tentam entrar
pela fronteira dos Estados Unidos com o México, então a gente tem um trabalho importante nisso aí. Nós sabemos que, no que tange ao tráfico de armas, as armas longas que entram no Brasil, elas também são oriundas aqui dos Estados Unidos, então a gente também trabalha nisso aí. No que tange a crimes financeiros e lavagem de dinheiro, é muito comum criminosos do Brasil investirem em ativos, na Flórida principalmente, então a gente tem um trabalho grande também na recuperação desses ativos e na busca de informações e de provas para comprovar essa lavagem de dinheiro. Além disso, é papel também do Adido assessorar o embaixador em assuntos relativos à segurança pública e fazer um benchmark, uma busca por novas tecnologias de informação, uma busca por treinamentos. Isso tudo é papel do Adido. Um exemplo rápido que eu gosto de dar, para que a pessoa entenda, compreenda bem praticamente o que a gente faz aqui. Eu me lembro que, há coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estava no começo da minha missão aqui nos Estados Unidos, uma missão que dura 3 anos, e uma colega de São Paulo que estava de plantão em determinado dia, se deparou com a seguinte situação: o vice-presidente da Guiné Equatorial, filho do presidente, um país ditatorial, foi apreendido no aeroporto de Guarulhos com uma maleta cheia de joias, de relógios, de dinheiro, e tudo indicava que aquilo ali era fruto de lavagem de dinheiro. Mas não havia, muito embora houvesse notícias esparsas na internet de que aquele indivíduo já havia sido condenado por corrupção, não havia o crime antecedente que pudesse comprovar isso aí. E sem esse crime antecedente, nós sabemos que a nossa legislação não permite o processamento de qualquer indivíduo pelo crime de lavagem de dinheiro. A minha colega encontrou na internet uma informação dizendo que havia uma condenação nos Estados Unidos. Ela fez contato comigo, eu fiz um contato aqui com o DOJ, que é o Departamento de Justiça, como fosse o Ministério Público americano, e no dia seguinte eu consegui o contato do procurador que trabalhou naquele caso. E o procurador me encaminhou, então, a sentença. Aquele indivíduo efetivamente havia sido condenado pelo crime de corrupção aqui nos Estados Unidos, e um juiz federal em São Paulo aceitou essa condenação aqui nos Estados Unidos como sendo suficiente para, pelo menos, iniciar aquela investigação, manter aqueles bens apreendidos e dar prosseguimento à investigação pelo crime de lavagem de dinheiro. Todos nós que sabemos aí como funciona a burocracia brasileira, a resposta de um ofício que é encaminhado de uma delegacia da Polícia Civil, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, nós sabemos que, às vezes, isso aí demora 1 ano, às vezes até mais, passando de escaninho para escaninho. Imaginem os senhores e as senhoras o tempo que demoraria para a gente conseguir esse resultado partindo do Brasil para os Estados Unidos. E com a adidância aqui e com o networking que é feito pela Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, nós conseguimos isso aí em menos de 1 semana. Então, um resultado bem prático, só para ilustrar a importância dos postos da Polícia Federal em outros locais do mundo. Sem contar, é claro, em casos como, por exemplo, a Operação Lava Jato, a quantidade de recursos que o Brasil conseguiu recuperar, muitos deles graças às posições do Brasil no exterior. Pode passar o próximo, por favor, Zé Guimarães. Muito bem. Vamos, então, já entrar no tema propriamente dito e começar falando um pouquinho sobre inteligência de mídias sociais, né? O Social Media Intelligence. O que significa isso? Isso aí é a exploração analítica de informações disponíveis em redes de mídias sociais. Por que isso é feito? Porque todos nós sabemos, né? Estamos aí no século XXI, as mídias sociais são realmente uma febre no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, muito pelo contrário. O brasileiro é um dos povos que mais utiliza as redes sociais, e nós vamos ver alguns dados a respeito disso. Então, são pelas mídias sociais que nós expressamos nossas visões, nossas opiniões, além de gerar aquela sensação de pertencimento à comunidade, não é? O próximo, por favor, Zé Guimarães. Aqui alguns dados, esses dados são de 2018, então os números aqui são muito maiores, tá? Se atualizados de 2018 para 2021, mas esses dados permitem a gente a ter uma noção da dimensão disso aqui e do volume de informações que está disponível nas redes sociais, à disposição aí para quem trabalha, para quem se propõe trabalhar com investigação, seja
no serviço público, como policiais, como órgãos de law enforcement, seja na iniciativa privada, para fazer os seus programas de integridade e o controle de seus servidores, enfim, para qualquer iniciativa que seja, a fonte de informações que existem nas redes sociais é infinita. Nós tínhamos aí, então, em 2018, uma população mundial de 7 bilhões e meio de pessoas, né? No mundo com 55% de urbanização. Desse volume, mais da metade, mais de 4 bilhões de pessoas tinham acesso à internet. Isso aí significava uma penetração de 53%, ou seja, uma penetração em praticamente todos os ambientes do mundo que tem uma urbanização. E, no que tange aos usuários ativos de rede social, nós tínhamos, então, quase 3 bilhões e 200 milhões de usuários ativos, uma penetração de 42%. Próximo, por favor, Zé Guimarães. Isso aí, em 2018, nós tivemos um crescimento, frente a 2017, de 7% no número de usuários de internet e de 13% no número de usuários de mídias sociais. E esse número e esse crescimento vem aumentando ano após ano. O próximo, por favor. Aqui, para se ter uma ideia, né, do número de usuários de cada rede social, e aqui, mais uma vez, eu faço uma ressalva que esses números são de 2018, então são números que já estão muito mais atualizados, mas dá para a gente ter uma ideia, né, da dimensão. Facebook, mais de 2 bilhões de pessoas, YouTube, 1,5 bilhão, WhatsApp, 1,3 bilhão, o Messenger do Facebook, 1,3 bilhão, o Instagram, 800 milhões, o Twitter, 330 milhões. Próximo, por favor. E aqui, um olhar, né, um recorte para o que nos interessa mais, que é a utilização e a penetração disso no Brasil. Nós tínhamos, em 2018, então, uma população de 210 milhões de brasileiros, um país em que nós temos 86% do país é urbanizado, e nós temos uma penetração de usuários de internet de 66%. Isso aí realmente é um dado importante, né? Nós sabemos que a maior parte dos brasileiros tem um smartphone, é um dos países que talvez tenha a maior quantidade proporcional de smartphones, se nós compararmos população barra equipamentos. 130 milhões de usuários ativos de redes sociais, uma penetração de 62%. Então, fica claro aqui que, proporcionalmente, o Brasil, a média do Brasil, está bem acima da média mundial, e isso aqui é um dado importante, porque a gente pode conseguir muitas informações fazendo investigações e fazendo mineração de dados através de redes sociais. O próximo, por favor, Zé. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, o número de usuários brasileiros por cada plataforma, né? O YouTube liderava em 2018 com 60% dos usuários, Facebook 59%, WhatsApp 56%, o Messenger do Facebook 43%, o Instagram com 40%, o Instagram de lá para cá teve um crescimento grande, o Google 32% e o Twitter 27%. Ou seja, números, redes que disponibilizam muitas informações sobre praticamente todo brasileiro adulto, todo brasileiro ativo que está no mercado de trabalho e que está se relacionando de alguma forma com a iniciativa pública ou com a iniciativa privada. O próximo, por favor, Zé Guilherme. E aqui um dado curioso, né? O tempo que cada pessoa, né, cada cidadão, por nacionalidade, gasta em redes sociais. E o Brasil só perde aí para as Filipinas. Enquanto o filipino médio ele gasta 3 horas e 57 minutos, ou seja, quase 4 horas por dia em redes sociais, o brasileiro ele gasta 3 horas e 39 minutos por dia em rede social. Óbvio que isso é uma média, mas é uma média importante. Isso aqui, cada minuto que o cidadão está ali nas redes sociais, navegando, postando, fazendo comentários, ele está deixando uma série de informações, uma série de rastros que podem ser objetos de investigação, como eu disse antes, tanto para a iniciativa privada quanto para também o serviço público. O próximo, por favor, Zé. Por que isso, né? Por que pode ser fontes de informação?
primeiro lugar, porque o usuário que está navegando nas redes sociais, ele revela voluntariamente informações sobre a sua família, sobre o seu trabalho, as suas atividades, os seus gostos, as suas preferências, não é? As pessoas que navegam no Instagram, no Facebook, que se manifestam no Twitter, elas expressam pensamentos, elas comunicam fatos, elas discutem assuntos dos mais variados possíveis, desde um assunto de culinária até um assunto de política, e muitas vezes, inclusive, como nós vamos ver no caso do Capitólio, sobre o cometimento de crimes. Então, as redes sociais são uma fonte riquíssima de dados que podem ser utilizados para a obtenção de informações. O próximo, por favor. Então, como eu disse, né, e aqui focando no Facebook e no Instagram, que são duas fontes também das mais poderosas de informações, são redes sociais que podem ser utilizadas para determinar, por exemplo, o lugar onde determinado alvo reside, ou onde ele frequentou, onde ele trabalha, o seu estilo de vida, os seus hábitos, até o seu patrimônio. Aquele sujeito que posta lá foto do carro que ele está usando, foto de viagens, foto de embarcações, enfim, tudo isso deixa um rastro que pode ser utilizado para determinar o patrimônio da pessoa, fazendo um exercício aqui, né, de imaginação. Aquele indivíduo que apresentou um atestado médico na empresa, na iniciativa privada onde ele está trabalhando, e no dia seguinte ele está lá numa foto, numa praia na Bahia, aí do lado do Zé Guimarães, andando de jet ski, jogando futevôlei na areia. Enfim, as informações que são possíveis de se obter nas redes sociais são as mais diversas possíveis, né? Próximo, por favor. Enfim, a utilização das ferramentas, né, do monitoramento, a proatividade e o conhecimento das redes sociais, elas impactam diretamente na melhoria da análise dos dados e no aproveitamento das investigações. Isso, mais uma vez, vale tanto para a iniciativa privada quanto para o serviço público. Então, muitas vezes, nós que somos policiais estamos fazendo uma investigação com acesso aos bancos de dados públicos, né? Um banco de dados, por exemplo, da Receita Federal, caso a gente tenha a autorização judicial para fazer determinados tipos de pesquisa. Isso tudo, se bem confrontado com o que está disponível em redes sociais, que na maior parte das vezes são fontes abertas de informação, pode trazer um ganho, pode enriquecer muito as investigações e a produção de provas. Próximo, por favor, Zé Guimarães. Concluindo, as redes sociais, então, são importantes para acompanhar eventos, né, agendados pela rede social, e isso aqui vai ficar muito claro quando a gente for fazer uma breve análise do que aconteceu no Capitólio, encontrar o alvo e suas redes de contato, né? Então, muitas vezes, um determinado alvo, um determinado criminoso, aquele indivíduo que está praticando um crime, nas redes sociais dele, ele vai ter fotografias, vai ter comentários, vai ter passagens georreferenciadas que identificam que essa pessoa ela teve contato com outros suspeitos, com outros alvos, e isso tudo pode ser utilizado para robustecer ainda mais as investigações. Checar informações já disponíveis do alvo existente em bancos de dados oficiais, obter fotos, pesquisar hábitos, interesses e etc. Próximo, por favor. Aqui, uma foto muito curiosa e muito ilustrativa e que demonstra de forma assim, muito contundente o momento que a gente vive atualmente e a importância das redes sociais para a obtenção de dados. Isso aqui, essa fotografia, ela foi tirada, não sei se por uma pessoa da imprensa ou se por um outro usuário de rede social, no momento em que o Capitólio estava sendo invadido. O Capitólio foi invadido, pessoas morreram, pessoas ficaram feridas, mais de 50 policiais foram feridos, e nós vemos aqui uma foto assim, emblemática, né? Um indivíduo que está subindo em cima de uma estátua, tirando uma selfie, um outro com capacete com uma GoPro, enquanto uma série de crimes vinham sendo praticados, pessoas estavam correndo risco sério de morrerem, algumas, inclusive, perderam a vida. Então, isso aqui demonstra quão rica de informações pode ser as redes sociais atualmente. Próximo, por favor, Zé Guimarães. Aqui, mais uma vez,
duas fotos que demonstram a mesma coisa, né? A primeira, da esquerda, as pessoas antes da invasão, antes de começar as violências e agressões, quando ainda se tratava de um processo, uma manifestação quase pacífica. Então, as pessoas lá fora celebrando, comemorando, tirando fotografia. Depois, a invasão já havia começado, mas ainda não havia os atos de vandalismo. E aí a gente percebe pelo menos 4 pessoas com telefone celular tirando selfies e tirando fotos do Capitólio. Próxima foto, por favor, Zé Guimarães. E aqui, fotos já que mostram uma agressividade maior dos indivíduos, né? Essas fotos, elas foram utilizadas, na verdade, toda a investigação que foi feita até agora e que está sendo feita, ela foi feita basicamente com vídeos e fotografias que foram postadas nas redes sociais pelos próprios manifestantes e também pela imprensa. Então, os próprios manifestantes em redes sociais postaram as fotos, e aí fica claramente fácil da gente ver como é possível identificar as pessoas, né? E a polícia pediu ajuda, inclusive, para a sociedade, naqueles casos em que os indivíduos que cometeram crimes e que foram identificados cometendo crimes, mas não tinham ainda identidade, isso foi pedido publicamente. Nós temos, então, um indivíduo que é possível conseguir uma identificação dele através da foto. Nós temos ali na segunda foto, à direita em cima, aquele indivíduo que se notabilizou por aquela fantasia com aqueles chifres, né, lá em cima. Nessa foto não mostra o rosto dele tão explicitamente como em outras fotos que foram divulgadas. Aqui, na foto da esquerda abaixo, um indivíduo já partindo para cima de um policial numa atitude extremamente agressiva, ou seja, uma prova que pode ser utilizada também contra ele no eventual processo. E aqui, à direita embaixo, fotos também do Capitólio, uma foto que eu peguei de uma revista, e mostra um indivíduo carregando uma bandeira dos Estados Confederados, né, uma bandeira que gera uma polêmica danada aqui nos Estados Unidos, inclusive uma bandeira um símbolo de racismo, de segregação, um símbolo, inclusive, que em alguns estados foi proibido, como, por exemplo, no estado de Nova York, a bandeira dos Estados Confederados, né, que lutaram na Guerra de Secessão para manter um país escravagista, foi proibido lá em Nova York. Então, próximo, por favor, Zé Guimarães. Aqui alguns números do ataque ao Capitólio, né? Foram feitas 82 prisões, e aqui eu trago uma declaração do chefe do MPD, que é o Metropolitan Police Department, né? De DC, de Washington. Ele diz o seguinte, né? We still have a significant amount of work ahead of us to identify and hold each and every one of the violent mob accountable for their actions. E aí ele prossegue dizendo que we have collected numerous images of persons of interest that we are asking the community to help us identify. E aí, esse finalzinho aqui é o que interessa para a gente, que ele fala que a polícia já coletou inúmeras imagens de pessoas e de atos que interessam para a comunidade, e eles estão pedindo à comunidade para ajudar na identificação desses criminosos. Como eu disse anteriormente, mais de 50 policiais foram feridos, e aí, num trecho de uma reportagem, diz que photo and video during the siege shows rioters pushing through police lines while breaching the Capitol. Ou seja, fotos e vídeos que foram tirados durante o tumulto, durante a invasão do Capitólio, mostram aqueles invasores agredindo, pressionando as linhas de policiais enquanto invadiam o Capitólio. Além disso, vídeos produzidos pelos próprios invasores mostram vários deles gritando palavras de ordem para enforcarem o vice-presidente, né, o Mike Pence, que estava na hora ele estava dentro do Capitólio para dar a posse para o presidente eleito, e havia inúmeros invasores ali que gritavam não só para agredir os policiais, mas também para enforcar o vice-presidente. Isso tudo filmado, isso tudo com registros. 6 armas foram apreendidas pelo Metropolitan Police Department, 5 pessoas foram mortas, foram encontradas 2 bombas e um coquetel Molotov. Então, isso tudo aqui com registros fartos
em redes sociais e em material fornecido pela própria imprensa. Próximo, por favor. E aqui, já o nosso último slide, uma matéria do Wall Street Journal, que diz o seguinte, né, que fala que uma liga de antidifamação, né, mandou 1.000 dicas no último ano para as agências de law enforcement, para as polícias, baseado justamente nisso, baseado em mineração de rede social sobre a atividade de grupos extremistas que estavam planejando a invasão do Capitólio. Então, quer dizer, isso aqui vem comprovar tudo isso que foi falado aqui até agora. É possível a mineração de dados, a investigação de dados, de informações obtidas em redes sociais, pode servir tanto para coletar provas de eventos que já foram realizados, de fatos que já passaram, mas também, e inclusive, né, talvez seja o mais importante, de prevenir ações como essa. Hoje, inclusive, aqui nos Estados Unidos, há uma investigação severa para avaliar se houve algum tipo de desídia por parte das autoridades, porque, ao que tudo indica, e aqui fica claro nessa matéria do Wall Street Journal, era muito possível que a polícia do Capitólio tivesse se preparado melhor para as manifestações que iam acontecer. E, obviamente, a conclusão que fica é isso, né? Isso tudo pode ser e poderia ter sido evitado se um trabalho de análise de redes sociais tivesse sido feito com maior qualidade. O próximo, por favor, Zé Guimarães. E aí fica o meu agradecimento pela oportunidade. Eu acho que eu extrapolei pouquíssimos minutos o meu tempo. Mais uma vez, Zé Guimarães, quero agradecer pela oportunidade e me colocar à disposição da comissão. É sempre um prazer estar aqui debatendo assuntos importantes em tão alto nível. Muito obrigado a todos. Satisfação recíproca, obrigado a você. Interessantíssima essa abordagem, né, de fonte de dados, talvez a mais comum que nós temos, na verdade, e que certamente a gente vai voltar com umas perguntas aí para poder explorar melhor a sua experiência internacional, inclusive como líder de algumas organizações internacionais que você nos representa muito bem. Então, quero agradecer, obrigado pela sua abordagem. Na sequência, Ricas, vamos passar aqui para a nossa querida Thaís. Thaís, estou destacando o seu vídeo, tá? Ok. Fica à vontade, a palavra está com você. Ok. Gente, mais uma vez, boa noite. Né? Eu vou falar também um pouquinho de fontes de dados, né? Como que nós conseguimos essas informações que são relevantes para processos decisórios de empresa, né? Eu vou pedir para o José colocar o slide, por favor. Legal, então. Bom, primeiramente eu vou apresentar a UpLexis, né? Nós temos essa mineração de dados também. Ela é uma empresa que está aí há mais de 15 anos no mercado, né? Ela é especializada em soluções tecnológicas que são eficientes na busca de dados relevantes para os processos organizacionais, né? Então, o que nós fazemos é procurar, nós organizamos e entregamos para que o nosso cliente ele tenha ali o poder de decisão com todos aqueles dados que nós conseguimos entregar para ele. Pode passar para o próximo, José, por favor. Bom, dentro da UpLexis, né, nós trabalhamos com o UpMiner. Acredito que UpLexis não existe sem o UpMiner. É o nosso software, né, que é uma plataforma de automação de coleta de dados. E ali a gente tem mais de 1.900 fontes de informação, né, para trazer com maior segurança, agilidade e ajudar na tomada de decisão de empresas aí que pode ser que estejam contratando uma outra empresa ou contratando pessoas também, né? Alguns setores, né, que utilizam o UpMiner, compliance, financeiro, recursos humanos também, né, em processos de contratação de pessoal, mão de obra, né? Compras e suprimentos também, empresas que fazem as compras ali, então sempre tem que estar em conformidade para poder
acessar o produto que eles vendem, onboarding digital também, entre outras. Aí a gente tem vários segmentos aí de empresas que buscam essas informações para o dia a dia, né, no processo decisório dele. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, dentro do UpMiner, nós costumamos dividir por categorias essas fontes de dados, né? Então, ali dentro a gente consegue buscar informações sobre bens imóveis, informações de cadastro, o financeiro, né? Como que está a saúde financeira de uma pessoa ou até mesmo de uma empresa, né? O jurídico, né? São os processos onde a gente consegue consultar essa gama aí de informações. Mídias e internet também são todas as nossas categorias de fontes, são 9 ao todo, profissional, reguladores e socioambiental também. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, eu separei algumas das principais fontes de consulta, né, onde os nossos clientes, eles utilizam bastante para poder fazer os relatórios, né, extrair os relatórios que eles têm ali para poder tomar a decisão dele. A partir daqueles dados, eles fazem a análise de todo o processo e aí eles acabam tomando a decisão se baseando em todos os dados que nós conseguimos extrair. Primeiramente, eu separei a Receita Federal, né? Então, dentro da Receita Federal, a gente busca informações se a pessoa ou a empresa ela está ativa, né? Se é uma empresa ou uma pessoa que está inativa na Receita Federal. Também nós conseguimos buscar o quadro societário, né? Então, empresas, a gente consegue visualizar qual que é o QSA, né? O quadro de sócio e administradores daquela empresa. Nós conseguimos pegar de uma pessoa, por exemplo, a gente consegue saber se ela tem sociedade em alguma empresa, né? Isso é muito importante para os processos da empresa, normalmente. Uma fonte também muito importante é a PEP, pessoa exposta politicamente. Então, ali a gente consegue visualizar, né, dentre as informações que são trazidas, são várias bases de consulta. Então, dentre aquelas informações que são trazidas, nós conseguimos visualizar se aquele tipo de pessoa ela é PEP, né, se ela tem algum envolvimento com pessoa politicamente exposta, se ela é, na verdade, uma pessoa exposta politicamente. Também a gente tem, eu separei também uma outra fonte, que é o SPC, né, onde a gente consegue visualizar questões de crédito, né, para empresas, para pessoas também. A gente consegue visualizar quais são as dívidas, né? Então, hoje a gente não consegue encobrir mais nada. Então, se você tem dívidas, qual que é o seu score? Dentro dessa fonte a gente consegue trazer também score de empresas, também como que está a saúde financeira daquela empresa. Também dentro ainda do SPC, a gente consegue trazer protestos daquela pessoa e também consegue trazer cheque sem fundo. Se tem uma empresa, uma pessoa que ela tem algum protesto ou se tem um cheque sem fundo, ali o nosso cliente ele tem essa visualização. Então, ele pode se prevenir, né, olhando o score daquela pessoa, olhando também se ela tem alguma dívida ali no cartório, se tem algum protesto dentro daquele cartório, e aí ele vai conseguir se basear naquilo, né, para poder tomar a decisão dele, se ele vai conceder um crédito ou não para aquela pessoa. Também, dentre as nossas fontes de consulta, nós trabalhamos com os tribunais federais e os tribunais regionais, né? Aqui a gente tem aquela gama imensa de informações sobre sobre aquela empresa ou aquela pessoa que tem processos, né, que correm processos na justiça. Então, a gente consegue trazer também todas essas informações. Então, o nosso cliente ele consegue visualizar tudo isso, né, dentro de um relatório, e ele pode também se basear. E dentre esses processos ali, ele pode basear para a tomada de decisão dele também. Nós trabalhamos também com a fonte Info4C, né, uma das nossas queridinhas aí, a Info4C. Ela é uma fonte internacional, né, uma fonte de inteligência, onde a gente consegue mitigar os riscos, né? Então, ela vai trazer para o cliente, ela vai trazer pessoas que são procuradas nacional e internacionalmente. Ela vai conseguir trazer também pessoas PEP a nível mundial, tá? E também ela vai trazer listas de sanções financeiras. Então, isso vai ajudar muito no processo decisório do nosso cliente. Também a gente conta, né, com a Refinity,
né, que é uma fonte que ela é fornecedora de dados financeiros. Essa fonte ela é muito importante, né, também para mitigar risco e fazer uma negociação, né, altos valores, por exemplo, e fazer uma negociação sem risco e com confiabilidade. Então, se tiver alguma coisa envolvendo aquela pessoa que tem algum risco financeiro, a empresa ela já vai falar, não quero fazer negócio com esse tipo de pessoa, né? Basicamente é isso. Também a gente tem o Google, né? Uma das fontes mais importantíssimas. O Google ele vai trazer ali notícias de mídias envolvendo pessoas ou empresas, né? Tudo que saiu na internet, tudo que tiver ali na internet, que é o nosso fácil acesso. Hoje em dia, a gente pesquisa ali no Google, entra ali no Google, a gente já consegue visualizar todas as informações daquela empresa, né? Ou daquela pessoa também. Então, o Google ele auxilia muito para a gente obter essas informações de mídias negativas, tanto mídias negativas também quanto mídias positivas, né? Se fizer o bem, a gente consegue visualizar também essas informações ali dentro da fonte do Google. E eu separei também o IBAMA, né? O IBAMA também é uma fonte muito importante, porque aqui a gente consegue visualizar, são várias fontes que compõem o IBAMA, né? O nosso socioambiental, e aqui a gente vai conseguir obter notícias negativas, né? Que saíram envolvendo uma empresa, ou até mesmo uma pessoa, né? Tudo que for ali envolvendo o risco socioambiental vai trazer, a gente consegue trazer essa informação dentro do relatório. Certidões, né? Uma certidão negativa do IBAMA, né? Saber se tem ali algum débito com o IBAMA. Também a gente consegue, dentro do IBAMA, né? Dentro desse âmbito socioambiental, a gente consegue visualizar também áreas embargadas e também licenciamento ambiental, né? Tanto para empreendedores quanto para o empreendedorismo. Essas são as fontes mais importantes. É claro que nós temos muito mais fontes, mas essa eu acredito que sejam as mais importantes, né? Para o momento atual que a gente está vivendo. Então, a gente precisa ter essa questão de olhar a fundo, né, com quem nós estamos fazendo negócio, quem são as pessoas que estão ao nosso lado, né, quem são as pessoas que a gente vai contratar. Então, por isso a gente precisa muito ter essas informações ao nosso favor. Então, o que a gente faz? O que a nossa plataforma faz? Ela reúne todas essas informações dentro de um relatório e nós entregamos para o cliente, né? E aí ele vai analisar todas essas informações que foram trazidas de todas as nossas fontes e vai tomar a melhor decisão para o negócio dele, tá? Eu separei, pode passar para o próximo slide, por favor? Eu separei alguns exemplos de resultados que os nossos clientes eles têm ali de pronto na plataforma. Então, aqui eu separei a fonte do QSA. Eu escolhi a empresa Pilexis, né? É bem neutro para a gente poder observar esses resultados, como que eles são trazidos dentro da nossa plataforma, como que a gente entrega isso para o nosso cliente, tá? Então, eu peguei a Pilexis. Pode passar para o próximo, por favor? E aqui eu busquei o quadro societário. E uma coisa muito bacana, assim, muito importante, que eu sou meio suspeita para falar, né? Porque eu trabalho na Amplexis, então o meu intuito é sempre entregar o melhor para os clientes, mostrar para eles o caminho. Olha, esse é o caminho, você vai conseguir a informação que você precisa, né? Sempre tendo esse trabalho, todo esse cuidado de falar para ele, olha, isso vai te ajudar, isso vai ser muito bom para o seu processo decisório. E a fonte QSA, né? Dentro da fonte QSA, ela vai me trazer todos os sócios da empresa e ainda eu vou ter aquela visualização se aquela pessoa, né, o sócio PF, o sócio pessoa física, ele está incluído dentro do portal da transparência, se ele tem envolvimento com o governo, né, se ele é uma pessoa politicamente exposta, né, se ele tem o nomezinho dele lá e se ele tem algum envolvimento com o governo. Então, além de eu conseguir consultar quem são os sócios, eu ainda tenho essa informação atrelada ao meu quadro de sócios, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, ainda falando de base de dados, né, de fontes de dados, existem algumas outras formas de resultado também. Eu escolhi o quadro societário porque é uma coisa muito utilizada
aqui dentro, então as pessoas elas gostam muito disso, de saber quem é que está sendo envolvido com aquela empresa. Então eu tenho outras formas, né, de visualizar essa minha pesquisa, que é a partir de um CPF, né, ou de um CNPJ, eu consigo visualizar ali, numa forma de gráfico, quem são os sócios daquela empresa. É um outro aplicativo que nós temos, e aí a gente consegue trazer também esse tipo de informação, uma informação mais precisa, uma informação mais rápida, caso a pessoa ela não queira fazer um relatório completo, e ela fale assim, poxa, eu preciso de uma informação muito rápida, eu preciso saber quem são os sócios de determinada empresa. E aí a gente consegue entregar isso para ela também de uma maneira muito rápida. Hoje as coisas elas são muito rápidas, então a pessoa ela precisa de uma informação muito rápida. E isso a gente consegue entregar também. Ele consegue visualizar essa informação de forma precisa e muito rápida. E a gente não fica só dentro dessa questão. Então, se a gente buscar informação também nessa mesma tela, por exemplo, de outras pessoas, por exemplo, eu quero procurar informação da Arcoverde, então eu consigo clicar ali e a informação ela vem para mim de forma instantânea ali, no exato momento que eu clicar no nome, eu já consigo obter a informação. Pode passar para o próximo, por favor, José? Bom, eu tenho também essas informações, né, alterações dentro do quadro societário. Algumas pessoas também acham muito importante isso. Poxa, quem era o sócio em um determinado momento e quem é o sócio em outro determinado momento? Eu consigo trazer também isso de forma instantânea para a pessoa, né, para a empresa que está buscando, dentro também aqui na nossa plataforma, né? Pode passar para o próximo. Então, aqui a gente tem o final. Então, a gente consegue visualizar lá atrás, né, quem foram os sócios da empresa, e no ano, né, de 2020, a gente já consegue visualizar quem é que está ali sendo sócio daquela empresa naquele momento. Então, isso é muito importante, né, para processos decisórios das empresas, processos de contratação também. Então, isso é muito importante para o cliente saber. E ele quer informação cada vez mais, ele precisa obter várias informações de forma muito rápida, né? O que nós fazemos é isso, entregar isso para ele de forma muito rápida, para que ele não perca tempo buscando informações em um lugar, em outro lugar, e ele consiga reunir isso tudo num sistema só, e que ele consiga tomar a decisão dele, né? Decidir ali o processo decisório muito mais rápido para o dia a dia dele, tá? Bom, eu não me estendi muito, né? Esse era o intuito, buscar essas informações, trazer ali, mostrar um pouco do que nós fazemos em relação a procurar esses dados de informações. Agora eu quero passar para o José, para ele poder dar continuidade aí na nossa reunião aqui. Obrigado, Thaís. Foi muito interessante a sua abordagem. Eu conheço a ferramenta, tenho a oportunidade de contribuir com essa ferramenta há mais de 6 anos. Eu vejo os avanços significativos da ferramenta e a eficiência, a inteligência e o mais importante, né, que eu acho que é uma característica muito forte da Plex, ela ouve muito, né, o operador de compliance, né, o compliance officer, o operador de compliance, aquele que está demandando, né, aquele que precisa do dado. Uma das principais qualidades que eu vejo é você ter um banco de dados de CNPJ e um banco de dados de CPF, poder cruzar esse banco de dados, bombardear esses 2 bancos de dados e tirar informações desses bancos de dados conclusivas, né? Online, e todas de uma maneira muito, eu digo assim, muito bem construídas em termos de resposta dentro desse universo, porque são 2.000 fontes, mas se você enxugar, você tem 200 bases, entendeu? E a qualidade do relatório, ela tem esse perfil de satisfazer a necessidade da busca, né? Se o foco é jurídico, se o foco é reputacional, se o foco é fraude e corrupção, se o foco é focado em esferas de meio ambiente ou em esferas que envolvem assuntos ligados à área humana, né? A área de direitos humanos, recursos humanos, a área, enfim, jurídica trabalhista e assim sucessivamente, tá? Eu gosto bastante, é uma ferramenta que eu uso bastante e, além de ser um
tem várias oportunidades, uma ferramenta brasileira, feita por brasileiros, né? Eu tenho essa, digamos assim, essa paixão, né? Eu gosto e vejo a importância, né, da gente ter entre nós, né, a sofisticação que uma ferramenta está tendo. Esses links com os bancos de dados internacionais não existiam, né? Antigamente, já colocando a Fernanda aqui em destaque, antigamente nós tínhamos que contratar separado o Thomson Reuters ou outras fontes que vocês conhecem bem, né? Tudo bem. E para poder desenvolver a conclusão do raciocínio referente às questões ligadas aí aos nossos relatórios, tá? Fernanda, ela está aqui, já está se preparando. Boa noite, Fernanda. Desculpa, pode abrir o seu áudio, por gentileza, Fernanda, por favor. Desculpa, porque eu estou aqui ainda no Ministério da Infraestrutura, apagaram as luzes aqui. Acharam que não tinha mais ninguém, eu tive que avisar que ainda... Não, parabéns por ser uma funcionária pública top, trabalhando até as 9 da noite, não é verdade? Obrigado pela sua boa vontade. Sempre uma honra te ouvir, Fernanda. Por favor, pode ficar à vontade para suas considerações. Sei que você gosta do enforcement, né? Você é uma mulher, uma delegada federal que gosta da investigação, gosta do enforcement, e eu gosto desse seu perfil também. Por isso que a infraestrutura, né, todo o Ministério vem tendo um sucesso extraordinário em termos de mitigação de risco. Eu mesmo não vi nenhum caso em todas essas licitações, todas essas atividades, talvez do ministro mais ativo em termos de efetivação de resultado, de operação. Vocês têm feito um papel fundamental. Então, por favor, Fernando, fica à vontade, a palavra é tua. Obrigada, professor. Só podia esclarecer quantos minutos eu tenho? Você tem 15 minutos, Fernanda. Fica à vontade. Okay. 10 a 15 minutos e passaremos para um bate-papo de perguntas e respostas. Conta para nós quais as fontes que você usa. Né? Vamos lá. Eu queria só contextualizar um pouquinho, falar aqui da subsecretaria, do programa Radar. Eu optei por não fazer uma apresentação no PowerPoint, para a gente ter um bate-papo mesmo e apresentar alguns cases que vão poder exemplificar a utilização dessas fontes, dessas bases de dados em situações reais, né? Porque é muito interessante a gente pegar a doutrina, tirar do papel e operacionalizar isso e entregar um produto ou para a pessoa pública ou para a pessoa privada, enfim, independente dos atores, mas a gente poder, de fato, demonstrar a efetividade da utilização de qualquer base de dados que esteja disponível aí no uso das nossas atividades no dia a dia. Eu queria contextualizar a criação da Subsecretaria de Conformidade e Integridade, é uma unidade pioneira, criada pelo ministro Tarcísio, ainda no período de transição, no final de 2018, onde ele verificou, e com muita razão, com muita sabedoria, a necessidade de instituir oficialmente esse escritório de compliance, né, podemos dizer assim, dentro de uma pasta que havia um passado complexo. Nós todos sabemos das ações e das situações que envolviam o antigo Ministério do Transporte, e imagino que mais do que qualquer outro ministério, até porque o maior orçamento discricionário da União é do Ministério da Infraestrutura, observou-se essa necessidade de instituição dessa unidade formal dentro do organograma da pasta. Então, foi criada essa unidade e foi definido o convite de uma profissional da Polícia Federal para assumir o setor. Eu, obviamente, o Guimarães sabe, e o doutor Eugênio também, sou apaixonada pela Polícia Federal, é a minha casa, é a minha formação, eu já estou na polícia há 15 anos, mas aceitei esse desafio de mudar mesmo do lado da mesa, né, para tentar, eventualmente, prever ações e práticas que, num passado recente, eram corriqueiras na pasta em outro momento. Mas, obviamente, eu sempre falo que onde há pessoas, há coisas erradas acontecendo, isso faz parte
A gente não tem pretensão nenhuma aqui de esgotar ações irregulares, mas, na verdade, diante desse cenário, agora existe a possibilidade da gente atacar, né, da gente reprimir dentro da estrutura institucional ações que antes não eram tratadas com essa prioridade, enfim. Então, a subsecretaria ela foi criada principalmente com duas vertentes, que é para atuar nas ações relacionadas a nomeações. A gente precisa fazer um trabalho complexo para verificar se as nomeações atendem todos os requisitos, tanto requisitos técnicos relacionados à formação e à capacitação daquelas pessoas que estão sendo indicadas para ocupar cargos chaves aqui no Ministério da Infraestrutura e as suas unidades vinculadas, que são DENIT, VALEC, todas as companhias DOCAS, e também relacionadas ao caráter reputacional, porque é importante que a gente realize essa soma de necessidades, tanto a capacitação técnica quanto a idoneidade moral daqueles que estão sendo indicados para ocupar esses postos relevantes aqui na pasta. É importante a gente dar essa resposta para o nosso público interno e para o nosso público externo, dessa preocupação que hoje faz parte das diretrizes do Ministério da Infraestrutura e do ministro Tarcísio. Então, a subsecretaria, ela procede a essas análises, essas habilitações ou inabilitações dos quadros que são indicados para ocupar as chefias nas unidades vinculadas e também no Ministério da Infraestrutura. Além disso, paralelamente, a gente também procede à qualificação e instrução de denúncias que ingressam no Ministério da Infraestrutura, e são muitas. E que bom que são muitas, né? Porque, como eu disse, onde há pessoas, há irregularidades acontecendo, e a gente tem que encarar isso sem medo, tem que falar sem qualquer tipo de melindre. Isso tem que ser dito para que a gente possa romper com o mal feito, né? Não adianta a gente dizer que não existe, mas há uma estrutura e há uma preocupação institucional para que a gente ataque essas ações quando elas forem detectadas. Então, além de outras situações paralelas, essas são as duas frentes que a Subsecretaria de Conformidade e Integridade procura atacar de forma prioritária. E aí, para fazer esse trabalho, nós criamos um programa. É importante ter uma marca, né? É importante a gente passar para o nosso público exatamente essa virada de chave, essa mudança de diretriz, né? Dizendo que estamos sobre nova direção, e aí houve o lançamento do programa Radar Anticorrupção, que prevê em seus pilares exatamente essas duas ações. Hoje nós já estamos com 7 pilares, mas 2 pilares exemplificam essas ações, que é o pilar profissional do progresso, que diz exatamente sobre essa atuação frente à análise e pesquisa dos nossos quadros técnicos, e o pilar relacionado a denúncias que serão tratadas, qualificadas e encaminhadas para os órgãos de fiscalização, seja Polícia Federal, seja CGU, Polícia Civil, enfim, de acordo com a natureza de cada comunicação que ingressa no Ministério da Infraestrutura. Diante desses 2 pilares, eu me deparei com uma dificuldade e que eu precisava romper para dar segurança jurídica para a nossa atuação, e que diz respeito exatamente a essa questão relacionada à coleta de dados, pesquisas, análises, né, e produção de conhecimento que precisa ser feito para a gente robustecer o produto dessas 2 iniciativas, que foi a ausência de base de dados estruturadas para a gente, de fato, promover um trabalho eficiente e efetivo. E aí a primeira ação da subsecretaria no âmbito do programa Radar Anticorrupção foi a formalização de um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com a Controladoria Geral da União e com a AGU. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma interlocução célere e pudesse também ter
disponibilizado as bases de dados, obviamente não sigilosas, né, mas as bases de dados que pudessem ser disponibilizadas por esses ministérios, por esses órgãos, ao Ministério da Infraestrutura. Então, a partir desse ACT, foi o primeiro ACT do Ministério da Infraestrutura do ano de 2019, nós temos acesso a algumas bases de dados estruturadas desses outros órgãos que nos auxiliam muito na construção desse conhecimento para o assessoramento ao nosso gestor, que é o secretário executivo e o ministro da Infraestrutura, no que tange a indicações que são realizadas ou a processos seletivos também, porque aqui a gente realiza processos seletivos para assunção aos cargos comissionados. Além das pesquisas, obviamente, de fontes abertas, porque, como o doutor Eugênio falou, são fontes e que têm informações, o brasileiro usa muito, né, essas mídias, então tem informações que são importantes para a gente verificar principalmente o comportamento e o caráter reputacional daquela pessoa que vai eventualmente ocupar um cargo relevante aqui na nossa pasta. Além disso, essas bases de dados também são utilizadas para o tratamento das denúncias que são registradas aqui via canal Fala BR. Hoje nós temos um canal padronizado de ingresso das denúncias, é um canal administrado pela Controladoria Geral da União e disponibilizado em todo o Executivo Federal, e a partir desse registro há o tratamento dessas informações para que a gente possa fazer os encaminhamentos que são devidos e necessários, né? E isso eu posso dizer para os senhores que é muito pioneiro. Eu passei os últimos 10 anos à frente de uma delegacia eminentemente de desvio de recurso público, aqui na capital federal, na Superintendência da Polícia Federal, do Distrito Federal, e eu nunca recebi uma notícia-crime de um órgão que está sendo denunciado. Normalmente, as notícias-crimes que nós recebemos no âmbito das superintendências vêm do Ministério Público ou de algum denunciante, pessoa física, que vai na superintendência e promove esse registro, mas daquele órgão que detecta uma eventual irregularidade e faz esse encaminhamento é algo raríssimo. E a gente quis romper com essa limitação. Então, nós já realizamos, desde o lançamento do programa, 80 encaminhamentos, 80 notícias-crimes que foram encaminhadas para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal pudesse promover ações de investigação que são suas atribuições constitucionais. E aí nós utilizamos essas bases de dados que também foram disponibilizadas pelo ACT para qualificar e instruir essas denúncias e promover um encaminhamento mais adequado. Não aquele encaminhamento da denúncia seca, muitas vezes mal escrita, a gente encaminha algo que já tem alguma delimitação de autoria ou alguma delimitação ali de materialidade, uma denúncia que tem algum tipo de hipótese criminal, digamos assim, onde a gente pode, eventualmente, até estabelecer alguma premissa, porque nós estamos dentro do órgão e nós somos responsáveis também por algumas supervisões que são relacionadas. Isso é uma das nossas atribuições, então a gente pode pedir documentos que vão fazer parte dessa investigação aqui dentro da pasta e das suas unidades vinculadas. Então, nós promovemos essa qualificação e encaminhamos essa informação mais qualificada para a polícia, para que isso possa, eventualmente, gerar uma operação de Polícia Federal, gerar a instauração de um inquérito, e a gente possa, de fato, se apoderar desse discurso de mudança de paradigma e de combate à corrupção e de cortar na própria carne, né? Na verdade, a gente quer que operações aconteçam, a gente quer que inquéritos sejam instaurados com iniciativas promovidas pelo próprio Ministério da Infraestrutura, e nós tivemos já 2 exemplos exitosos. Foram 2 operações de Polícia Federal que tiveram a sua origem por meio de informações encaminhadas pelo Ministério da Infraestrutura. Recentemente, tivemos a Operação Gravame, agora deflagrada em janeiro de 2021, uma operação que promoveu a análise relacionada ao enriquecimento ilícito de um servidor da pasta, também
originado de uma denúncia no âmbito do canal Fala BR, e a partir daí nós fizemos algumas pesquisas, verificamos a possibilidade de incidência de ilícitos penais, e diante disso promovemos o encaminhamento, fizemos uma investigação preliminar. É importante esclarecer que aqui no Ministério da Infraestrutura não há condução de inquérito, então a gente não promove essa investigação nesse caráter mais restrito, né? A gente faz uma investigação preliminar mesmo, e aí promovemos o encaminhamento de acordo com as atribuições que cada órgão vai ter em razão da natureza do que está sendo denunciado. Nesse caso da Operação Gravame, houve a detecção desse incidente possivelmente penal, e aí nós promovemos o encaminhamento para a Polícia Federal. Obviamente que a Polícia Federal tem mecanismos muito mais complexos do que o Ministério da Infraestrutura de investigação, e tem que ter mesmo, e aí, após um trabalho mais aprofundado, houve a deflagração dessa operação agora no início do ano. E no ano passado, em outubro, nós também tivemos uma operação muito significativa, a Operação Índia, relacionada a contratos de 2017 e 2018 no âmbito da Infraero, que teriam sido superfaturados no valor de 40 milhões, e aí promovemos essa atuação, principalmente a área de compliance e a corregedoria da Infraero, que fez um trabalho excelente, aprofundou na forma disciplinar que eles poderiam aprofundar ali, né, porque haviam incidências disciplinares, mas quando houve essa detecção de possível incidência penal, nós também promovemos esse encaminhamento à Polícia Federal, que ensejou a deflagração dessa Operação Índia. Então, já são 2 cases de sucesso, onde nós realizamos essas coletas de dados, onde nós produzimos conhecimento, e eu espero que nos próximos 2 anos, que nós temos aí pela frente, a gente possa ainda realizar outras operações e conduzir a essa repressão de eventuais irregularidades com essa origem da própria pasta, né? Eu acho que isso mostra um ciclo virtuoso do Ministério da Infraestrutura, conduzido pelo ministro Tarcísio, e é um legado que se deixa importante para que a gente possa promover aí um Brasil melhor e uma percepção de combate à corrupção efetiva, não só doutrinária, não só acadêmica, mas que, de fato, produza resultados no mundo real. É isso. Excelente, parabéns. Realmente é uma outra realidade, né? Eu posso dizer que estamos atuando aí há mais ou menos uns 7 anos direto, né? Só com compliance, governança e riscos, e também investigações. Eu estou muito feliz, né? Muito otimista, muito feliz. Eu vejo as fontes serem tratadas com zelo, as denúncias serem absolutamente investigadas e serem processadas com profissionalismo extraordinário dentro de um ministério, como que vocês estão implementando, estão amadurecendo, está rodando de uma maneira muito forte, né, Fernanda? Então, fiquei muito contente com as suas colocações. Parabéns pelas observações e pelas operações muito bem sucedidas, né? Eu creio que certamente isso denota um trabalho bastante cuidadoso e diligente, né? De uma realidade nova no Brasil. Então, fontes de dados, onde nós ouvíamos dizer que um ministério tão operacional, né, tinha essa possibilidade como a gente vê hoje, não é verdade? Karen pode falar, ela também atua na área de mineração de dados há bastante tempo, né? A gente vê a capacitação como vem acontecendo do ponto de vista de enforcement dentro das áreas privadas e governamentais. Eu acho que isso denota, sem dúvida, um grande avanço para o Brasil e para a sociedade como um todo, não só dentro das empresas públicas, dos ministérios, mas também, principalmente, das empresas de iniciativa privada, né? Karen, quer comentar, fazer alguns comentários? Eu vou abrir para você aqui, destacando para você, tá? Sim, cada vez mais está muito mais
né, as pessoas estarem preocupadas, ir atrás de todos os recursos que a gente vem disponibilizando para agregar, para complementar, né, para passar confiança em cada momento que você vai passar dentro da sua organização, ou até mesmo enquanto pessoa física, né? Então, esse avanço todo, essa preocupação toda que as companhias têm de estarem de acordo e atuar em conformidade com as normas, isso vem evoluindo e vem trazendo para nós, enquanto colaboradores ou enquanto pessoa física mesmo em si, mais segurança em cada passo que a gente dê, né? Mas é importante também a gente nos preocuparmos também não só em captar informação, mas enquanto pessoa, o quanto nós também devemos nos preservar e agir de conformidade no mundo de uma forma geral, né? Para que a coisa flua e a gente tenha uma situação mais confiável, que a gente consiga trabalhar sempre com mais segurança, um confiando no outro. Eu acho que essa evolução é muito fantástica, né? Acompanho a Alplex com esse crescimento há quase 14 anos, né? Então eu vejo o quanto nós evoluímos, o quanto nós colaboramos para grandes empresas, até mesmo pequenas empresas, mas o quanto a gente quanto é gratificante tudo o quanto a gente colabora para que as empresas sejam bem-sucedidas nos seus negócios, né? Isso é muito gratificante mesmo. Excelente, obrigado pela contribuição, muito importante, né? A gente vê a evolução da ferramenta e também a capacitação e a responsabilidade, né? O zelo das informações, qualificando uma área tão estratégica como o Ministério da Infraestrutura, como também vejo no Ministério da Agricultura, está sendo, né, tem um avanço muito forte lá, com a equipe, também uma equipe muito forte de compliance, integridade, com Ana Maser e outros colegas que vêm atuando. Passar aqui agora, fazer um brainstorm, vou destacar o vídeo do Ricas, junto com Fernanda, para a gente trocar uma ideia. Tá certo? Thaís também aqui, para a gente poder falar um pouco, fazer um bate-papo de perguntas, né, em relação ao próximo passo. Uma curiosidade que eu tenho, Thaís, em relação a departamentos que mais demandam a mineração de dados e investigações, qual é a sua abordagem em relação a isso? A gente tem algumas impressões, né? E que mudaram ao longo do tempo, né? No começo era muito jurídico, né? No começo sempre foi financeiro, depois migrou para o jurídico e consolidou hoje na área de compliance e integridade, como se fosse um misto de demandas, né? Que acabaram tendo essa função, eu digamos assim, de atuar em todas essas áreas. O que você tem para dizer sobre isso para nós, por favor? Sim, exatamente isso, né? Hoje a gente possui aí vários departamentos de RH, né? O nosso foco maior é atender aí departamento de RH, de compliance, né? Continua muito forte também. O PLD também é muito forte. A gente sempre recebe solicitações. Eu preciso fazer pesquisa para PLD e preciso também compliance. E também muito jurídico, né? A gente tem muita solicitação de jurídico. Então, esses são os departamentos que hoje atendem mais, né, a uma demanda grande. Então, esses departamentos são essenciais, né? A plataforma, inclusive, né, a busca de dados são essenciais, inclusive para esses departamentos. Existem outros, lógico, mas os que mais se destacam são esses, né? A auditoria também entra, mas sempre tendo em foco RH, compliance, PLD e o jurídico. Bacana. Muito bem, Eugênio. Vamos lá, comentários sobre as nossas considerações aí, Fernanda, da evolução do trabalho da Fernanda também. Como é que você viu essa evolução? Se você quiser abrir seu áudio aí, por favor. Eu acho, Zé Guimarães, sensacional. Eu já disse aqui em outras oportunidades, né? Eu sou um adepto ferrenho da prevenção. Eu acho que prevenir é muito mais eficaz, você poupa recursos, você evita um trabalho grandioso. Eu sei da importância da repressão, da investigação, da persecução penal, mas todos nós sabemos que depois que o crime é praticado, que a organização criminosa se instala e sangra os cofres públicos, é muito mais difícil de você, em primeiro lugar, você conseguir identificar os responsáveis, você conseguir juntar provas robustas para conseguir uma condenação,
com a quantidade de recursos que nós temos aí no nosso país, e principalmente você recuperar os ativos que foram desviados e que muitas vezes são mandados para o exterior, né? Então, eu sou um adepto da prevenção, aprendi muito numa oportunidade que eu tive semelhante à da Fernanda, quando eu tive cedido para o governo do Estado do Espírito Santo e fui secretário de Controle e Transparência, e pude viver um pouco dessa cultura da integridade, do compliance, né, daquele tripé de prevenção, detecção e correção. Então, eu sou um entusiasta disso aí. Acho que o que a Fernanda está fazendo é sensacional, é fantástico. Esse é o caminho para o nosso país, né? A Polícia Federal precisa continuar dando um exemplo, mostrando as investigações de qualidade, e aí vale uma ressalva, que não perdem em nada para nenhuma polícia, das melhores polícias do mundo. As investigações que a Polícia Federal faz no Brasil, elas não perdem em nada para as melhores agências americanas, para o que o DEA faz, para o que o FBI faz, o que o ICE faz. A Polícia Federal, então, enfim, precisa continuar fazendo esse trabalho, mas é importantíssimo que a gente consiga disseminar essa cultura da integridade, da prevenção nos nossos órgãos públicos, né? Então, efetivamente, o que a Fernanda tem feito, ela trouxe 2 cases para a gente que culminaram com investigações e com operações que foram deflagradas, mas eu tenho certeza que esse trabalho que tem sido feito, o radar anticorrupção, ele tem a prevenção que tem sido gerada com isso aí, a quantidade de crimes que deixam de ser praticados e que são detectados logo no início, isso traz um retorno para a sociedade brasileira sem igual, sem preço. Então, eu sou fã desse trabalho, sou entusiasta, sou um admirador do trabalho da doutora Fernanda. Esses são os meus comentários. Realmente, eu fico extremamente feliz quando eu vejo uma experiência de sucesso como essa. Espero que essa semente que foi plantada, que já germinou e que está se tornando uma árvore poderosa no MINFRA, também se espalhe por todo o governo federal. É isso que nós brasileiros esperamos, né? Bem, eu fico feliz com a sua palavra, sabe? Eu esqueci, me perdoe, que você teve a experiência na secretaria, que foi emblemática, né? O Espírito Santo, ele é um estado que marcou a história do Brasil no combate à corrupção. Eu sou muito amigo do Marcelo Zenkner, né, que também atuou muito fortemente no estado, e você vê o estado hoje, né, como sendo A em termos de investimento, em termos de mitigação de risco de combate à fraude e corrupção. Parabéns, Eugênio. É uma longa estrada, né? A gente viu ontem e viu hoje. Isso é muito, muito, muito bonito de ver um trabalho brilhante, né? E dentro dessa linha, já ancorando uma pergunta também para a Fernanda, mas o ADITO na Polícia Federal, atribuições que você tem em termos de internacionais. Eu sei que você representa agora uma associação internacional, inclusive diante da Europa, em relação à liderança de investigações da América Latina. Em termos de interfaces internacionais, vocês compartilham as fontes dos países? Como é que está sendo essa integração, Eugênio? E se quiser aproveitar também para falar rapidamente sobre a sua atribuição como ADITO, acho que é fundamental, porque isso denota a qualidade e a importância das fontes hoje em caráter internacional, né? Com certeza, Zé Guimarães. Então, assim, é uma das minhas principais atribuições, né, e dos demais ADITOs, esse compartilhamento de informações. Um minutinho, o Luiz Pontel, que foi o nosso grande braço direito do ex-ministro e também um grande, né, delegado federal e também um grande coordenador, né, da Polícia Federal. Ele mandou um grande abraço para vocês, pediu desculpa, Fernanda, por não poder estar aqui com a gente, e também a você, Eugênio, mas ele está mandando um grande abraço no WhatsApp aqui. Eu já falei que ia transmitir imediatamente. Desculpa, pode continuar, Eugênio. Imagino, obrigado, um abraço para o doutor Pontel também. Então, basicamente, talvez a principal atribuição do ADITO seja justamente fazer esse compartilhamento de informações, né? Então, aqui no meu caso dos Estados Unidos, compartilhar informações com as agências americanas e compartilhar informações com meus colegas quando eles buscam quando tem alguma ponta da investigação aqui nos Estados Unidos. Você chegou a mencionar recentemente, agora em janeiro, eu fui eleito presidente da APALA, que é a Associação de ADITOs Policiais da América Latina e Espanha nos Estados Unidos. Então, isso aí é uma força a mais para o Brasil, né, porque reforça ainda mais o nosso network. Então, eu tenho um contato próximo
com vários policiais da América Latina, da Espanha também. Isso é importantíssimo. Hoje, nesse mundo conectado que a gente vive, nesse mundo globalizado, se a gente não tiver condições e meios de trocar informações com eficiência e com rapidez, a gente sai perdendo, porque a criminalidade organizada, transnacional, ela está o tempo inteiro se reinventando, o tempo inteiro na frente da polícia, né? Ela pratica o crime depois que a gente tem que perseguir os rastros que as organizações criminosas deixam. Então, é fundamental esse engajamento das agências de law enforcement, é fundamental a colaboração entre os países. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir fazer frente à criminalidade organizada. Bem, agora abordando um outro tema, né, em relação ao mesmo tema, as pessoas às vezes não entendem bem a importância da ferramenta, das ferramentas e da inteligência artificial ou tecnologia de informação. Mas basta ver uma conta, a Fernanda falou bem dos valores aí das operações, né? Basta fazer uma conta simples, 5% do faturamento bruto de qualquer organização, qualquer uma, pública ou privada, no mínimo, ele se perde, 5%, por inaplicabilidade de normas, falta de políticas e procedimentos, tá certo? Falta também de utilização adequada do próprio ferramental e, principalmente, conflito de interesse, fraude, corrupção, vantagem indevida, desvios das mais diversas naturezas, né? A própria árvore da fraude, manipulação de ativos e uma série de outros elementos que, se você tem uma equipe adequadamente preparada para fazer uma pré-análise no sentido de prevenção, só isso já justificaria uma aplicação de uma ferramenta adequada, de uma ferramenta customizada e também, principalmente, absolutamente viável do ponto de vista financeiro. Eu sou um operador, utilizo vários elementos e várias empresas de diferentes tamanhos, né? Tem ferramentas mais sofisticadas, tem ferramentas mais simples, mais caras, tem grandes tecnologias artificiais que são estruturadas hoje com GRC integrado, mas, essencialmente, essa ferramenta, né, o OpMiner, ele tem essa vantagem de ser permeável e ser acessível. Eu acho que é um dos pontos importantíssimos, né, em termos de desmistificar os valores que as pessoas pensam. Não, custa muito caro você fazer um due diligence. Não custa. Primeiro, que não é custo, é investimento. Segundo, que hoje é muito acessível, é plenamente viável e é necessário, porque um custo de uma reputação, o custo de um embate, o custo de uma vinculação inoportuna, né, numa operação mal, digamos assim, preparada e planejada, pode ser infinitamente maior, nós sabemos disso, não é verdade? Fernanda, falando nisso, é importante lembrar também os avanços do Ministério da Infraestrutura do ponto de vista de adequação das empresas, né? Você quer falar um pouquinho mais da certificação, do selo que vocês estão programando? Porque, como, né, todo mundo sabe, para você se capacitar, você também tem que se preparar com um programa de compliance, tem que comprovar, tem que ter um due diligence, tem que ter ferramentas que justificam também a sua preparação. Se quiser abordar esse tema, eu acho que também foi um grande avanço. Parabéns, né, Fernanda? Foi muito bacana. Eu acho que não é pelo selo simplesmente, mas é pelo que ele significa, né? Eu acho que isso é um outro nível, né? Outro nível de régua, de integridade na administração e também nas atividades de serviços dos fornecedores para a área pública, né? Eu só queria pontuar que eu concordo 100% com o doutor Eugênio. Obviamente que a prevenção produz resultados extremamente efetivos que, às vezes, gera até uma injustiça estatística, né, Eugênio, que a gente não consegue demonstrar esses resultados para o nosso público, mas, obviamente, que eles existem, né? A criação da subsecretaria, por si só, já gera esse tipo de percepção que produz algum tipo de resultado relacionado ao combate à corrupção. E essas ações de repressão, elas coroam essa maturidade institucional de se criar uma unidade de compliance. Mas investigar é muito complexo, porque nós, de fato, reconstituímos o passado. Então, reconstituir o passado é muito difícil.
fica só na superfície mesmo, muitas vezes, né? Porque uma investigação de lavagem, uma investigação de corrupção, nem sempre a gente consegue aprofundar em todos os atores ou recuperar todos os ativos que são desviados. Então, a prevenção, ela demonstra uma maturidade institucional muito grande e a gente tem que criar mecanismos efetivos para que a prevenção seja uma tônica em todo o executivo, tanto federal como estadual. Então, dentro dessa ótica de prevenção, linkando com o que o doutor Eugênio falou, nós criamos o selo também, né? Porque é uma prevenção no seguinte aspecto, né? É uma ação de fomento de programas de integridade nas empresas que atuam junto ao Ministério da Infraestrutura. Quando a gente propõe essa premiação, na verdade, a mensagem que a gente passa é da importância desse tipo de priorização de setores de integridade nesses organismos, que são organismos de uma roupagem muito grande, né? São grandes empreiteiras, aí, uma circulação de dinheiro público gigantesco, e aí essa pasta, com esse orçamento, com essa proposta, promove esse tipo de certificação, fomentando as ações de integridade, né, em 3 eixos, que é o combate à corrupção, a sustentabilidade e a responsabilidade social, mostra exatamente essa nossa preocupação e esse nivelamento com essa conduta empresarial responsável. Então, a gente já está num ponto de maturidade onde a preocupação da administração pública no Ministério da Infraestrutura não é só com seu público interno, mas são com esses atores que, eventualmente, têm interlocução com a pasta. É importante isso, é um marco, né? Existe uma dificuldade muito grande, professor Guimarães, instituir um selo, tirar do papel, tanto que hoje nós temos apenas 2 exemplos no Executivo Federal, que é o Proética, da Controladoria Geral da União, que já tem uma década, então ele já tem uma maturidade e um sarrafo muito alto, e o próprio Ministério da Agricultura, que já está indo no seu 2º ano, houve a premiação recentemente. Eu quero até deixar aqui, eu sempre procuro deixar o meu agradecimento ao Ministério da Agricultura, porque eles foram pioneiros nessa construção, junto com a Controladoria Geral da União, e foram extremamente generosos em compartilhar esse avanço com o Ministério da Infraestrutura, e graças a essa contribuição foi possível tirar do papel. Né? Tirar um selo do papel é muito complicado, requer uma atuação muito pesada das unidades de controle, principalmente para a gente atribuir segurança jurídica, porque nós não queremos um selo fake, a gente quer um selo que, de fato, ateste a existência de boas práticas de governança, de transparência, de compliance nessas empresas que vão receber essa certificação. Então, temos um trabalho aí árduo, mas muito prazeroso, que vai durar 1 ano, né? O processo de concessão do selo é um processo longo, e a premiação prevista para outubro, e eu espero que seja um sucesso aí, patrocinado pelo nosso ministro Tarcísio, que é uma pessoa tão engajada, não só na temática de rodovias, né? De asfalto, enfim, essa brincadeira que existe, mas também engajado na temática de combate à corrupção. Extraordinário, né? Realmente eu estou para ver um ministro extraordinário como o Tarcísio. Certamente é um marco para o Brasil, é um marco para o enforcement, é um marco para o compliance público, a integridade pública. Eu acho que isso o Ricas falou muito bem, né? Às vezes a gente pensa, né? Eu sou daqueles fanáticos que gostam de assistir o Discovery Investigation todo dia. Né? E eu gosto, né? E não adianta. Eu também. Então, a gente vê, às vezes, que a gente fica comparando. A nossa estrutura é excelente, o que precisa é valorizar mais, né? Como vem sendo falado, dito ao longo desses últimos anos, 2 anos especificamente, uma revalorização adequada, né? E valorosa da nossa força policial, da Polícia Federal, principalmente, e é claro que com os avanços dos sistemas, os avanços de controle nacionais, que eu acho que isso realmente
aí é uma política de governo, mas eu vejo com muito bons olhos. Eu vou aqui colocar o Gilson Shibata, que eu estou provocando ele aqui, já é a terceira vez que eu coloco ele aqui tirar ele do mudo, né? Gilson, tudo bem? Tudo bem. Bom, impressões, observações, contribuições do meu amigo Gilson Shibata, aí, que é um especialista na área tributária, investigações tributárias. Quer fazer alguma abordagem nesse sentido? Sim. Não, primeiramente, por sua presença com a gente. Igualmente. Primeiro, eu só queria agradecer, enfim, parabenizar a todos aí pela apresentação, né? Uma bela apresentação de todos. Na verdade, eu queria colocar um tema, né? Uma dúvida mais minha, em que, a gente está falando em investigação, né, que requer, né, coleta de dados, de informações, né? Por outro lado, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu não sei se isso é né, uma barreira que, né, a gente vai ter que enfrentar, né? Porque o trabalho investigativo depende de informações, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados vem aí com toda a força, né, para, enfim, também, né, valer. Então, enfim, gostaria de ouvir aí, talvez, primeiramente, doutora Eugênia e doutora Fernanda, a respeito desse assunto, né, como, né, no âmbito aí dos governos, né, como tratar, né, essa questão. Excelente pergunta, né? Eu não vou me conter e vou fazer uma complementação nas respostas, como sempre, mas certamente eu gostaria de ouvir Eugênia e Fernanda. Vamos lá, Eugênia. Bom, eu acho que tende a dificultar, né? Não só a LGPD, como outras legislações que a gente tem, que tem tramitado e que recentemente entraram em vigor, tende a dificultar as investigações. A gente vai continuar precisando de recorrer ao judiciário, como sempre, né, para obter algumas medidas. Isso aí, obviamente, que faz parte do Estado Democrático de Direito, mas eu acho que sim, Shibata, eu acho que tende a dificultar, em alguns pontos dessa lei, eu acho que vai trazer algumas dificuldades, sim, para a atividade investigativa. Fernanda? Concordo com o doutor Eugênio, de fato, traz dificuldades, mas, por experiência própria, eu posso afirmar que a Polícia Federal é extremamente criativa e vai achar uma forma, um entendimento jurídico, uma construção jurídica doutrinária, jurisprudencial, para romper essas dificuldades e, obviamente, que isso trará um amadurecimento para as nossas ações policiais. São as regulações que fazem parte do Estado Democrático, nós temos que entender essas motivações e trabalhar junto para construir com os outros organismos, né, Ministério Público, Judiciário, um entendimento que promova o trabalho das corporações, mesmo com esse tipo de regulação. Muito bem, também eu queria colocar 2 pontos importantes aqui e colocar a Karen para conversar também com a gente. Eu acho que uma coisa é você deter a informação e ter que administrar essa informação, tá certo? Não é competência da Polícia Federal deter a informação, ela tem acesso à informação, quem está com o banco de dados não é ela, é o mesmo caso da Uplex, tá certo? A Uplex, por exemplo, o UpMiner, ele está 100% compliance em relação à LGPD, por quê? Porque ele não é detentor da informação, ele captura a informação, evidentemente em caráter sigiloso, ele elabora, através de um contrato com o seu cliente, nutre as informações em caráter exclusivo para o seu cliente, sob a condição dele sim ser responsável pela gestão do dado, tá certo? É claro que a lei já prevê, por exemplo, a confidencialidade bancária, das informações bancárias, etc, etc. Então, já existem umas legislações que respaldam. E a LGPD, eu acho que ela é mais centrada naquele que detém o dado, não das organizações, como no caso, inclusive, da própria Polícia Federal, se me permite dizer, que são capturadores, utilizadores das informações. Claro que dentro de um universo, levando em consideração as informações públicas, na verdade, porque as informações confidencializadas, que já têm um manto da confidencialidade, como as tributárias, as informações bancárias, as informações de caráter sigiloso, elas já são tratadas com este manto especial
de confidencialidade legal, né? Então, eu vejo alguma dificuldade, mas, sinceramente, é mais a impressão do que a realidade da dificuldade. É o que, pelo menos, eu sinto desta maneira. Karen, quer Shibata? Fez sentido? Tranquilo? Sim, beleza. É bem Karen, o que o pode professor... falar. Sim, é bem que o professor pontuou. A Plex, ela toma todo o cuidado. Primeiro, que nós não somos realmente detentores da informação. E nós também estamos nos preocupando em que as pessoas e as bases que a gente consulta, que eles também estejam em conformidade com a lei, né? Para justamente a Plex se resguardar e garantir aos nossos clientes que a gente está trabalhando 100% de acordo com a lei, para que nós não tenhamos problema e também que nossos clientes não tenham. E existe, sim, esse contrato todo, a gente toma muito cuidado, onde o cliente também tem, que é quando ele passa a ser detentor da informação, que ele haja de acordo ao que rege a lei, né? Assim, é muito bem pontuado, a gente já vem, desde o início, quando começou essa questão da lei, a gente já começou a trabalhar, nos adequar, alinhar todos os pontos, para amarrar todas as arestas, para que tudo esteja de acordo e em conformidade com a lei. Muito bem, excelente. Eu não sei porque eu perdi o seu vídeo aqui, ia colocar você aqui do lado, mas não tem problema nenhum. Nós ouvimos perfeitamente suas contribuições, faz sentido, né? Eu acho que a gente tem tido esse cuidado. É importantíssimo, sim, preservar a imagem, o nome e a reputação das pessoas, e eu acho que esse zelo vem sendo muito bem tratado do ponto de vista dos enforcements, não só da Polícia Federal, mas também do Ministério Público Federal, tá certo? Dito isto, passar aqui para algumas complementações. Uriel, eu vejo que você está com o vídeo aberto e a Ana também. Ana, quer fazer alguma contribuição, alguma observação, algum agradecimento? Parabéns pelo seu aniversário. Pode ativar o teu som. Obrigada aí pelas felicitações do meu aniversário. Parabenizar o doutor Eugênio e a doutora Fernanda pelas explanações, né? E parabenizar especialmente a doutora Fernanda pelo trabalho que ela vem fazendo junto ao Ministério. Não seria diferente da pessoa do doutor Tarcísio esse nível de exigência, né? Porque a expertise que ela tem dentro da polícia levou a excelência dentro da pasta que ela assumiu, né? Então, parabéns a todos. Satisfação. Você conhece o Tarcísio? Agora pela maneira que você falou. Eu o conheci na adolescência. Eu morei em Brasília, conheci quando ele tinha 17 anos e sempre foi sensacional, muito responsável desde o colégio militar. Então, assim, não mudou nada. O mundo é pequeno, né? Obrigado, Ana, pela sua participação, viu? Eu acho que é isso, né? Tem mais alguém? O Uriel quer fazer alguma contribuição antes da gente fechar para as considerações finais, Uriel? Você tá tranquilo? Quer falar alguma coisa? Eu estou abrindo o teu som aí, se você quiser. Bom, eu só quero pedir perdão por ter chegado uma hora depois de ter perdido as brilhantes exposições que eu peguei já no final de Thaís. Perdi, infelizmente, Eugênio, Karen. Fernanda foi impecável. Eu não tenho nem palavras para adjetivar. Mas como eu acho que ficou bem claro aqui, né? O combate à corrupção é uma atividade de formiguinha, assim eu vou dizer. Ela está germinando, está embrionando, está sendo regada, e para ela florescer leva, né, um tempo de amadurecimento, e é isso aí. Muito bem, parabéns, excelentes contribuições. Obrigado, Uriel. Vamos em frente. Agora eu passo para as nossas considerações finais, né? Eu sei que teremos condições de falar mais, mas devido ao nosso tempo, eu acho que foi muito rico. Eu pude também estar aprendendo, sendo ministrado aí pela visão extraordinária de vocês. Passar aqui para os nossos palestrantes, chamar de volta a Thaís aqui, montar aqui o nosso... Thaís, considerações finais que você queira deixar, depois a gente passa para Fernanda e finalizamos com o Eugênio, pode ser? Sim,
Pode falar, Thaís. Bom, eu quero agradecer, né, a todos. Quero dizer que o conteúdo ele foi muito enriquecedor. Eu consegui explicar um pouco do meu trabalho e também eu consegui aprender muito, né? Acho que eu consegui aprender mais do que passar informações. Agradecer a doutora Fernanda, a doutora Eugênio, agradecer a você, José, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo aí alguns pontos importantes aí nesse ramo que é compliance, prevenção, lavagem de dinheiro, né, corrupção. E muito obrigada, foi muito bom. A satisfação foi nossa. Antes de passar para a Fernanda, Karen, eu vou deixar você para o final, tá bom, Karen? Para você, como nossa gerente aí, para você dar a sua palavra final. Tá Fernanda. certo. Bom, professor, eu queria agradecer novamente, já deixar aqui registrado que eu estou à sua disposição sempre que houver esse convite. Eu acho que é importante a gente dar visibilidade para esse trabalho e tentar replicar isso em outras plataformas, né? Multiplicar conhecimento. Fazer uma pergunta, aproveitando para fazer uma pergunta. Você já tem um LinkedIn que eu possa seguir, Fernanda? Tenho, por sua culpa. Fantástico isso aí, meu Você pediu Deus. tanto. Eu te procurei. Professor, o senhor pediu tanto que eu criei. Acredita? Acredito, ó, você vê como é que é uma boa influência, né? Eu agradeço. E o doutor Eugênio já está me seguindo lá, já estamos. O já Eugênio chegou primeiro, fantástico. Com certeza. Vou te achar professor e vou te marcar. ficou no meu pé. Enquanto eu não fiz, ele não sossegou. Mas não vale só criar a conta, tem que compartilhar tudo que está sendo feito lá para a gente tomar conhecimento. E eu já compartilhei o evento de hoje. Foi a primeira publicação, foi o evento de hoje. Já está lá registrado. Excelente. Legal. Eu vou fazer questão de te acompanhar, valorizar e também vou passar a sua conta para alguns amigos especialistas, recomendando que te apoiem, que te sigam, porque é assim que a gente trabalha. A gente já trabalha em rede, trabalha apoiando e afirmando um ou outro, né? Enquanto a corrupção quer nos romper com a nossa unidade, né? Atacar a uniformidade e a unidade, nós, operadores de compliance, nos mantemos unidos, né? A integridade gera unidade, gera união, gera frutos bons, gera boas amizades, né? A gente sabe muito bem a importância disso, né? E eu acho que a gente vem trabalhando também nesse sentido, né? Muito obrigado, fico super feliz e lisonjeado, né, com essa notícia. Foi uma honra ter ouvido você e também acompanhar teu trabalho, Fernanda. Sempre muito solícita, muito competente, trazendo para a gente um conteúdo de primeiríssima qualidade de gestão e, principalmente, eu vejo você se apaixonando, né, pela área de integridade e compliance, né, Eugênio? Depois que a pessoa senta na cadeira e vê o sistema ali, é apaixonante, né? Porque a gente fica, né, envolvido. O enforcement é muito bom, realmente é uma pegada muito boa, mas a prevenção ela talvez por um desafio um pouco maior de enraizamento de cultura, né? O tamanho do problema é maior, mas e gera essa paixão mesmo. Então, eu estou muito feliz com tudo, com o teu trabalho. Eu acho que foi uma honra ter te ouvido também essa noite. Obrigado por tudo. E parabéns pela sua página. Depois me manda pelo WhatsApp para poder ir direto para ela, tá bom? Tá ok. Vamos lá, Eugênio Ricas. Obrigado. Eu só agradecer, Zé Guimarães, agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui debatendo em tão alto nível, né? Sempre assuntos tão importantes para a sociedade, assuntos que precisam efetivamente serem discutidos. Então, quero agradecer a você pelo convite, agradecer a todos, a Fernanda, a Thaís, a Karen, e principalmente a todos que nos assistiram aí, que participaram, dedicaram aí algumas horas aí do seu dia, da noite, né? Para nos assistir, para debater em tão alto nível. Muito obrigado, conte sempre comigo. Para mim é sempre uma satisfação receber um convite seu. Obrigado e um abraço. Gratidão recíproca e honra recíproca, viu, Eugênio? Muito bom mesmo. Vamos lá. Karen quer colocar umas palavras finais aí, já que o presidente ele teve que sair, ele está numa reunião de condomínio. Pediu para mandar um abraço especialmente para o Ricas, para a Fernanda, para a Thaís e para todos, né?
Então, o Eduardo Tardelli, em nome dele, eu até agradeço a presença de vocês também. Karen. Quero começar agradecendo, né, primeiro às pessoas que se dedicaram, né, a dispor de um tempo aqui conosco para aprender um pouquinho. Agradecer muito pelo conhecimento passado pela doutora Fernanda, pelo doutor Eugênio. A Thais, eu não preciso nem dizer, eu já conheço muito bem o trabalho dela, né? Foi muito gratificante, muito enriquecedor tudo que nós ouvimos essa noite. A gente sai daqui com uma bagagem muito grande para levar, né, e replicar todo esse conhecimento para o nosso dia a dia, para os nossos colegas. Acho que é bem válido, assim, a gente replicar todo esse conhecimento para aqueles que não tiveram oportunidade de participar. E eu saio daqui com um sentimento de muita gratidão, né? Foi muito, muito válido esse momento que nós passamos juntos. A UPLEX se coloca totalmente à disposição para qualquer um que queira falar conosco. Caso queiram anotar, meu e-mail é cs@uplex.com.br. Sintam-se à vontade, caso queiram conhecer um pouco mais sobre a nossa plataforma, ouvir um pouco mais sobre a nossa experiência, até trazer pontuações relevantes para nós. Acho que é sempre válido essa troca de informações, fazer esse contato, é muito enriquecedor para o nosso dia a dia. Agradeço ao professor por intermediar, por nos ajudar nesse evento, né? Foi bastante válido e muito oportuno. Espero muito em breve estar aqui novamente com todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Gratidão recíproca, eu acho que foi muito rico, uma equipe fantástica, né? Eu vou tirar uma fotinho. Uriel, sorri agora que vai ser uma fotinha de todo mundo aqui, não é verdade? Quem quiser abrir o áudio, o vídeo, Karina Fernandes, se você estiver aí, pode abrir também. Agradecer também a Karina, que sempre está dando um apoio fantástico para a gente, não é verdade? E é isso, com essas palavras de gratidão também eu me identifico. Opa, apareceram aí o Lucas, o Rafael, vamos lá então, vamos tirar mais uma fotinha aqui com eles aí. Vamos em frente. Obrigado, Lucas, Rafael, satisfação, tá? Com essas palavras a gente se despede, né? Esse segundo webinário estará disponível no YouTube, tá certo? Para ser devidamente visualizado. Karina, obrigado pela sua presença. Agora eu vou tirar mais uma fotinha só pela sua causa. Obrigado, Fernando, ficou no Ministério até agora. Parabéns pelo trabalho brilhante. Eu vou levar a sua mensagem para a Ana Másia, já vou até mandar um WhatsApp para ela agora, né? Sempre agradecendo o trabalho do Ministério da Agricultura e da força deles em relação a vocês. Viviane também, que se prontificou a abrir para a gente aí. É isso. Muito obrigado a todos. Nos vemos aí no terceiro webinário, né? Eu sei que a gente tem tido êxito graças a essa presença de vocês. Então, com essas palavras de gratidão, uma salva de palmas, se quiser abrir o seu áudio aí. Vamos bater uma salva de palmas para a Fernanda, para o Eugênio, Karen, toda a equipe da Epilex também. Parabéns por esse sucesso, né? Construído juntos. Sensacional. Deus abençoe a todos, com muita saúde, uma ótima noite, um bom descanso para vocês e um bom final de semana, não é verdade? Obrigado, José. Obrigado a todos. Grande satisfação. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Na Apilex, José Guimarães Compliance também. Estaremos divulgando este evento, as fotos e também o conteúdo. Muito obrigado a todos, viu? Uma boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, gente.